Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do André Marcília, todos os créditos ao canal dele, o link tá na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você estar recebendo todos os nossos vídeos. É muito importante que você aí deixe seu comentário, a sua opinião, que ajuda demais os vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. E sem enrolações, vamos pro vídeo. Toffoli e Moraes são ótimos professores, fizeram escola e agora uma firma usada pelo careca do INSS pagou R$700 mil para o escritório de advocacia de uma ministra do STM, o Superior Tribunal Militar. A ministra foi indicada pela Gleisi Hoffmann e pelo Lula. Eu vou te contar essa história toda agora. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de tudo, se inscrevam no canal. Também deixem o seu like, o seu joinha, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E considere se tornar membro aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. A ministra, chamada Verônica Abdalla, foi contratada pela empresa chamada ACX ITC, uma empresa que recebeu 4,4 milhões do careca do INSS e é acusada de pirâmide financeira. A ministra nunca advogou para essa empresa e nem para nenhuma outra empresa do grupo. Então, por que ela recebeu esses valores? Disse ela que para 3 pareceres jurídicos. Ela foi consultada em 3 pareceres jurídicos e antes dela entrar no STM. Bom, a gente, enfim, parece que vai fazendo escola. Essa mesma empresa também pagou, os registros mostram, R$595 mil para um escritório de advocacia de um ex-ministro do STJ, depois que ele saiu, e assim vamos. E dessa maneira as coisas são feitas dentro do país. Essa ministra já teve no seu escritório como clientes a própria Gleisi Hoffmann, também o Paulo Bernardo e até o Geraldo. O Geraldo Alckmin também foi cliente dela. E essas 3 pessoas, inclusive, fizeram muita força para que ela entrasse nessa vaga do STM. E o Lula deu, então, a vaga a ela. A grande pergunta é, para que uma empresa como essa do careca do INSS, claramente usada, ou enfim, é o que se acusa, para pirâmide financeira, para ações fraudulentas, por que uma empresa dessa buscaria pareceres jurídicos em escritórios de advocacia? Para que você vai buscar parecer jurídico se você está fraudando, se a sua empresa é uma empresa fraudulenta? Para que você vai buscar advogados que te digam como você deve proceder de maneira correta ou de maneira adequada, se todo o curso da tua empresa é inadequado, é irregular, é ilícito? Por que uma empresa usada para ilícitos vai buscar ajuda de advogados se ela está ali para cometimento de crimes? Então, assim, é claro que a gente precisa investigar. O caso precisa e deveria ser investigado. Essa farra dos escritórios de advocacia, de ministros, precisa urgentemente ser investigada, porque a gente criou um mau exemplo. O Moraes e o Toffoli criaram um mau exemplo e parece que a partir de então existe uma espécie de carta branca para toda e qualquer bandalheira de escritórios de advocacias, de autoridades, de ministros, de juízes, tudo pode. Talvez até alguém diga, o que são R$700 mil para uma ministra? O que são R$595 mil para um ex-ministro? Se a esposa do Moraes, do STF, ganha 129 milhões para atuar para o Vorcaro. Vale dizer que nem esse ministro do STJ, que ganhou 595 mil, nunca atuou para nenhuma das empresas ligadas a essa empresa do careca do INSS. Nem a ministra do STM também atuou para nenhuma empresa, apenas esses pareceres jurídicos, segundo ela.
E assim como também a gente sabe que a própria mulher do Moraes atuou em um caso para o Vorcaro, dos 77 mil casos que a empresa, o Banco Master, que a empresa dele possui atualmente no judiciário. Atuou em um só e ainda perdeu. Então, é necessário que urgentemente se investiguem se nós estamos criando dentro do Brasil, ou já criamos dentro do Brasil, uma cultura de agradar autoridades contratando os escritórios dos seus familiares. É a farra da advocacia, uma vergonha total. Tem três coisas simultaneamente acontecendo que estão desgastando o governo do Lula. Sim, parece intervenção divina isso. Nós temos o escândalo do INSS envolvendo o filho e irmão do Lula. Filho e irmão. Filho recebendo mesada de R$300 mil e bolão de R$25 milhões. Tá? O irmão do Lula, dono de um dos sindicatos que roubava os velhinhos. O escândalo do Banco Master também se ajuda a desgastar o governo. Por quê? Enfraquece o seu escritório de advocacia de defesa, que é o STF. O STF agora, os indicados do Lula, o Dias Toffoli, por exemplo, que era um advogado do Lula, está com o irmão envolvido no Banco Master, primo, a esposa do Alexandre de Moraes, enfraquece o Alexandre de Moraes, o que torna mais difícil que eles possam agir para censurar a direita ou colocar ele de volta na presidência no ano eleitoral. E o outro caso é a captura do Maduro. Por quê? O Maduro, delatando, acaba com a esquerda na América Latina e principalmente com o Lula. O Lula foi um dos maiores defensores do Maduro no âmbito internacional. A população da Venezuela está em festa. Escuta o que eu estou te falando. Em festa. Tá? É como o Brasil ganhando 5 Copas do Mundo no mesmo dia. Eles estão em festa, vibrando, se sentindo liberados, agradecendo o Donald Trump. E aí tem uma reunião na OEA e o Brasil manda um embaixador para falar isso aqui, cara. Esse é um daqueles conteúdos que você pode ter certeza que eles vão tentar proibir no período eleitoral. Obrigado, senhor presidente. O momento atual é grave e evoca tempos que considerávamos ultrapassados, mas que voltam a assolar a América Latina e o Caribe. Os bombardeios no território da Venezuela e o sequestro do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e ameaçam a comunidade internacional com um precedente extremamente perigoso. Agressões militares conduzem a um mundo em que a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. Não podemos aceitar o argumento de que os fins justificam os meios. Preste atenção. São 2 pontos aqui que mostram o quão ligado e o quão desesperado o Lula está para que o Maduro seja liberado. O primeiro é... a América Latina e o Caribe. Os bombardeios no território da Venezuela... Não houve bombardeios no território da Venezuela. Foram ataques precisos em bases militares. E o sequestro do seu presidente... Sequestro do seu presidente. 2 pontos aqui que chamam atenção. Primeiro, um sequestro. Na verdade, foi a apreensão e captura de um criminoso internacional condenado, que inclusive tem uma condenação nos Estados Unidos com recompensa de $50 milhões. Segundo ponto aí. Presidente, o cara é um ditador, fraudou as eleições, o mundo inteiro reconhece isso, mas eles mencionam, eles citam o Maduro como se fosse um presidente. E aí vai o ponto da soberania. Passa uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Como que como que a Venezuela pode ter soberania? Se, na minha opinião, a soberania é a independência e a vontade de uma nação de acordo com a população dessa nação. Se um grupo sequestra uma nação, se posiciona como líder político, essa nação agora é soberana ou ela é uma nação refém? Não existia soberania na Venezuela. O que existia era a vontade de um grupo ligado ao narcotráfico, terroristas, corruptos, que financiaram a esquerda na América Latina, inclusive o Lula e o PT. O fato deles usarem a palavra soberania para descrever a ditadura da Venezuela diz muito sobre o que eles falam do Brasil e da soberania que eles defendem no Brasil. Soberania para eles não é a vontade do povo prevalecendo. Não, a soberania para eles é a vontade de um grupo de amigos dominando milhões de pessoas. E essas pessoas que se lasquem. A vontade desse grupo é a soberania. No Brasil, para o PT, a soberania que a esquerda diz e que o Alexandre de Moraes diz. Isso é soberano. Qualquer outra opinião não é mais. Mas essa é uma vergonha que nós passamos essa semana, quando na OEA,
da Organização dos Estados Americanos, nós temos um embaixador brasileiro defendendo o Maduro, achando ruim que um país refém de um ditador foi libertado. E esse é o tipo de conteúdo que nos proibiram de postar em 2022 no período eleitoral. Mas esse ano, será que a gente vai poder? Será que esse ano a gente vai poder falar o óbvio? Lula ama ditador, ama narcotráfico, foi elogiado por terrorista do Hamas. Será ou eles vão taxar isso de fake news de novo? Olá, minha amiga, meu amigo. Imagino que tenha sido tirada por algum visitante da família, alguma coisa, ele vomitando na pia do banheirinho do quartinho dele. E Carlos dizendo que ele está vomitando, que não dorme direito, que voltam o que está dentro do estômago, né? Ele tem refluxo muito forte, e aí vai o perigo de uma pneumonia por aspiração, né? Além de todos os outros perigos. Aí Carlos postou também dizendo, foi condenado por destruição de patrimônio público tombado, mas ele nem estava no Brasil, como é que ele ia destruir? Né? E está alegando que tem que ser individualização do inquérito, né? Ele não pode pagar pelos outros. Depois fala foi condenado por tentativa de golpe com arma. E Carlos lembra que nenhuma arma foi apreendida, nenhuma arma de fogo. E, por fim, fala de golpe, um golpe que não houve, não foi contra ninguém, foi contra prédios. Eu acho que foi uma baderna, né? Baderneiros como tantos, né? Foi um badernaço como tantos badernaços eu já vi em Brasília, na esplanada dos ministérios, com fogo em ministério, fogo no Itamaraty, invasão e quebra-quebra da Câmara e do Senado por aquele movimento de sem terra, né? Nenhum deles foi interpretado como golpe. Bom, mas enfim. Aí eu fico pensando, né? Quem mais tem medo do Supremo? Os que estavam se manifestando, foram presos e condenados? Ou os presidentes da Câmara e do Senado? Porque eles ficam paralisados lá, ficam com medo. É essa história de duas mãos, né? O Supremo só pode ser julgado pelo Senado e o Senado só pode ser julgado pelo Supremo. Aí empata. Aí fica um cabo de guerra de igualdade de forças. Tem que haver uma mudança nessa história. Só para esclarecer, né, muita gente fica achando aí que a anistia não passa. A dosimetria passou pela Câmara e pelo Senado. E a dosimetria teve voto suficiente para derrubar o veto do presidente agora, que vetou tudo. Anistia é diferente, é o projeto do senador Espiridião Amin, né? É diferente. E é diferente de os compromissos de presidentes do Senado foram contra a anistia. Alô. Fala pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Festival de cinema. Warren Moura fala que a ditadura no exterior é que diz no Brasil sobre Bolsonaro e teve comando radical e fascista. Ato brasileiro fez declaração política durante o coletivo após a premiação por o agente secreto, vencedor de 2 estatuetas. O ator Wagner Moura venceu a Globo de Ouro de 2026 na categoria Melhor Ator em Filme Drama pela atuação no longa Agente Secreto. A premiação ocorreu nesse domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante a coletiva da imprensa após receber o prêmio. Moura fez declaração de cunho político ao comentar
o ponto histórico abordado pelo filme mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ditadura ainda é uma cicatriz aberta à vida brasileira. Isso acontece após 50 anos. Mais recente, tivemos de 2018 a 2022 um presidente de extrema-direita fascista, que é uma manifestação física com ecos de ditadura. Então a ditadura ainda está muito presente no cotidiano de brasileiros, afirmou o ato. Com a vitória de Wagner Moura tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu 2 das 3 categorias e que concorria ao melhor filme de língua não inglesa e o melhor ator em filme de drama. A produção não venceu a categoria de melhor filme de drama, cujo prêmio foi concedido a Long Walk. O anúncio da categoria internacional foi feito pelos atores Roland King. O Agente Secreto superou produções dos outros 5 países. Valor Sentimental, A Única Saída, A Voz de Rindival, e Foi Apenas um Acidente, de França. Ao receber o prêmio, Kleber Mendonça Filho agradeceu ao público brasileiro e destacou o papel dos novos realizadores. Eu quero dar um alô ao Brasil. Alô, Brasil. Obrigado. Wagner Moura, as melhores coisas aconteceu quando você tem um grande ator e um grande amigo. Eu decido esse filme aos jovens cineastas. E esse é um grande momento, declarou. Em seu discurso oficial no palco, Moura celebrou a cultura nacional, enalteceu a parceira do Kleber e falou em português ao dedicar a conquista ao país. Muito obrigado a todos e vamos pro próximo.